Azul, verde, vermelho, amarelo, laranja. São infinitas as possibilidades. Gostamos de coisas coloridas e quase tudo que nos cerca possui cor. Desde a pré-história, a humanidade utilizou pigmentos, seja para fazer pinturas ou tingir tecidos. Pinturas rupestres, como as da Serra da Capivara, no Piauí, foram feitas entre 6 e 12 mil anos atrás. Há pinturas ainda mais antigas, com mais de 30 mil anos, e no Antigo Egito, as tintas eram fundamentais para a escrita dos hieróglifos. Os pigmentos eram extraídos de fungos animais, como insetos, ou vegetais, como a planta do gênero Indófera, da qual era obtido o corante anil, o famoso azul calça jeans. E claro que não podemos esquecer do pau-brasil, a árvore que deu o nome ao nosso país e era explorada pelos europeus, pois sua resina é de um vermelho marcante, muito desejado para tingir tecidos. Mas para atingir todas as infinitas coisas que vemos e compramos atualmente, só os corantes naturais não seriam suficientes. Foi por isso que o primeiro corante sintético foi uma revolução. Em 1856, William Perkin conseguiu produzir a cor púrpura em laboratório, e a partir de então o mundo ficou muito mais colorido, e a indústria química continuou a se desenvolver. No início do século XX, a produção têxtil estava concentrada na Europa, sendo que 85% da indústria estava na Alemanha. A partir da década de 1970, o centro de produção têxtil migrou para países asiáticos como Índia, China, Taiwan, entre outros. Por possuírem menores custos, essa mudança tornou os produtos mais acessíveis. Desta forma, produtos coloridos deixaram de ser algo exclusivo da burguesia e passaram a estar presentes em tudo à nossa volta. Nas nossas casas, maquiagens, brinquedos e roupas, para onde olhamos, há corantes e pigmentos. Não é à toa que hoje em dia o segmento têxtil é avaliado em cerca de 1,3 trilhões de dólares e conta com aproximadamente 300 milhões de pessoas trabalhando em toda a cadeia de produção, quantidade essa semelhante à de habitantes dos Estados Unidos. Mas será que quanto mais cor, melhor? Para responder a essa pergunta, é preciso voltar para o começo. Como será que sua blusinha favorita tem essas cores? O processo de tingimento do tecido possui 3 etapas. A primeira é o pré-tratamento da fibra têxtil, para remoção de impurezas e branqueamento do tecido. Nessa etapa são usados compostos alcalinos, detergentes, além de compostos oxidantes, como alvejantes, para remoção de manchas. A segunda é a etapa de tingimento, na qual ocorre a adição dos corantes em um banho de água quente, normalmente utilizando baixas concentrações desses compostos até a obtenção da tonalidade desejada. Esse processo emprega também outras substâncias para garantir uma maior fixação da cor à fibra e utiliza pressões e temperaturas elevadas, resultando em um alto gasto energético. Por fim, há uma etapa de acabamento, na qual ocorre o melhoramento do tecido conforme o desejado pelo fabricante. Além dos diversos compostos poluentes usados nos processos, o que essas 3 etapas possuem em comum é o elevado consumo de água. Dependendo das condições do banho e dos pigmentos utilizados, podem ser necessários até 30 kg de água para 1 kg de fibra, sendo que ao considerar toda a cadeia de produção, esse valor pode atingir até 1.500 kg de água. Isso significa que para montar um look simples, sem considerar os calçados, pode ser consumida a mesma quantidade de água que uma pessoa utiliza por 20 dias em todas as atividades domésticas. Não podemos esquecer que o consumo médio de água e energia varia dependendo do tipo de fibra, pois alguns insumos e condições do processo de tingimento mudam conforme o tipo de tecido. Na produção da poliamida, por exemplo, muito utilizada para confeccionar roupas de academia, são consumidos 160 kWh por quilo de tecido. Esse valor é equivalente ao gasto de uma família em São Paulo durante um mês inteiro. Tá, mas para onde toda essa água vai? Se você pensou que vai para rios e córregos, você está certo. Os rejeitos provenientes da indústria têxtil possuem cores bonitas, mas na realidade não são tão bonitos assim. É obrigatório o tratamento desse esgoto antes de ser lançado no meio ambiente, e o descumprimento dessa lei configura crime ambiental. Mas mesmo quando tratado irregular,
esse efluente pode conter pigmentos e outros compostos prejudiciais ao ecossistema aquático, diminuindo a quantidade de oxigênio na água para os peixes e da incidência de luz solar para as algas, por exemplo. Mas e agora? Já entendemos o grande impacto ambiental que a indústria de pigmentos e têxtil causa, mas isso não quer dizer que devemos viver em um mundo preto e branco. Há alternativas que a ciência fornece para minimizar esse impacto. Que tal tirar a água do processo e substituí-la por dióxido de carbono supercrítico? Mas e o que é um fluido supercrítico? Bem, nós conhecemos a matéria em 3 estados diferentes. Quando diminuímos bastante a temperatura, o líquido se torna sólido. Quando aumentamos, o líquido vira gás. Já quando mudamos a temperatura e a pressão para valores bem definidos, temos um fluido supercrítico. No caso do dióxido de carbono, esses valores são 31 graus Celsius e 74 bar. Nesse ponto, deixamos de ver a separação entre o líquido e o gás. É como se colocássemos água líquida e vapor de água numa garrafa e não fosse possível saber onde termina um e começa outro. O CO2 supercrítico já é usado na indústria para muitas coisas, como para retirar a cafeína para obter o café descafeinado, e pode ser usado no processo de tingimento como solvente para dissolver os corantes, do mesmo modo que a água é usada no método tradicional. O emprego do CO2 supercrítico é vantajoso, pois ele é seguro e de baixo custo. Com ele, o consumo de energia é menor, pois elimina a etapa de secagem do tecido. Ele também permite a reciclagem dos pigmentos e do próprio CO2. Além disso, as etapas de transporte, penetração e absorção do corante no tecido são mais rápidas do que quando a água é utilizada. Mas é claro que, por mais vantajoso que seja, o CO2 supercrítico também possui suas limitações. O seu uso requer um elevado investimento inicial e não é indicado para atingir fibras naturais como algodão, lã e seda, mas pesquisas futuras podem resolver essas questões. Embora as mudanças no âmbito industrial sejam essenciais, você também pode fazer a sua parte, doando peças antigas, realizando pequenos reparos, comprando roupas de segunda mão e priorizando a compra de peças mais duráveis. Juntos, podemos fazer a diferença. O futuro do planeta depende de nós.